Bom dia, irmãos. Vocês verem eu aparecendo com esse computador aqui, sabe que eu tô muito nervoso, tremendo. E eu tava pensando, todo momento, como fazer uma abertura, como concluir, o que fazer, e não vem nada na cabeça, isso eu acho incrível. E aí Obrigado. Nosso irmão Roberto veio da abertura da ceia e disse que nós somos privilegiados. E isso para mim foi muito bom, porque eu estava pensando em alguma palavra e ele acertou na mosca, vamos dizer assim. Em Mateus 18, do 21 ao 22, vamos ler? Mateus 18, 21 e 22 diz: Então Pedro aproximou-se e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até vezes 7? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. E cara, já pensou em perdoar alguém 490 vezes? É muita coisa, muita coisa. Porém, a minha esposa, esse ano aqui, ela já passou essa meta. Ela conseguiu bater essa meta aí que Jesus não bem colocou, mas vamos lá. Gostaria que os irmãos abrissem Salmos 90, versículo 10. Salmos 90, versículo 10. Diz assim: Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Interessante pensar nisso. E será que quando Cristo respondeu, será que ele pensou diretamente nesse versículo, nessa escrita? A vida do homem é 70 anos. É interessante pensar nisso, porque quando Pedro pergunta, ele é bem generoso e já fala 7 vezes, né? E Cristo, ele vem e surpreende e fala 70. Mas refletindo em Salmos 90, 10, o de 70, será que poderia ser a nossa vida? Cristo pede que nós façamos e tenhamos uma vida de perdão. Essa foi uma resposta a qual ele deu para Pedro. Eu acho muito interessante. Desde o começo, quando Deus se apresenta para nós, ele mostra o seu amor, a sua grandeza, e vem demonstrando, através da sua vida, virtudes e qualidades a qual ele espera que nós tenhamos. No início, com Adão e Eva, quando cometemos a nossa primeiro pecado, ele vem e perdoa mais uma vez. Então, começando a nossa vida, somos privilegiados porque Cristo, desde o início, ele já nos mostra o perdão. Ele demonstra como que ele gostaria que fosse o caráter de cada um cristão. E pensando que desde o início da nossa vida, desde antes de nós nascermos, a sua face sempre foi de perdão, de buscar cuidar da gente, ele mostra muito para nós que precisamos perdoar para crescer como pessoas, como os cristãos que somos. E esse vai ser o ponto decisivo na nossa vida com Cristo. Assim como o Roberto disse, precisamos ter uma vida direta com Ele. E eu gostaria de meditar em alguns versículos. Mateus 5, versículo 7. Mateus 5, versículo 7. Está falando sobre as bem-aventuranças. Eu achei muito interessante um ponto aqui, que ele coloca assim, ó: Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E dentre todas essas bem-aventuranças a qual ele está passando aqui, essa aqui é a única que é compatível. Aquilo que você faz é aquilo que você recebe. Cristo já coloca isso de cara. Sejam misericordiosos e eu serei contigo.
essa é uma coisa que ele coloca como meta na nossa vida, porque precisamos viver assim todos os dias. É uma vida mediante ao perdão. Em Colossenses 3:13, ele já faz mais uma pedida para a gente. Colossenses 3:13, ele diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém aqui tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos uns aos outros. Essa é a pedida dele na nossa vida, que desde o início, quando a gente aparece ali com uma dívida com ele, a resposta dele é assumir e colocar de lado. Ele pede que a gente tenha que a gente suporte cada um dos irmãos. É difícil, mas a gente tem que aguentar, passar por provas para continuarmos crescendo. E é através de todo esse perdão, desse carinho, que hoje nós, como igrejas, graças a Deus, somos privilegiados e estamos reunidos aqui pelo nome de Jesus Cristo, que desde o início ele nos deu a oportunidade, nos suportou, foi benigno com a gente, dando a oportunidade de estarmos aqui hoje. Em Romanos 3:23, eu anotei bastante o versículo, fiquei até impressionado. Ele diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós só estamos aqui hoje reunidos pelo perdão, pela graça de Deus conosco. Em Efésios 4:32, ele repete mais uma vez: antes sejam convosco benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, assim como Deus em Cristo Jesus. E quando a gente pensa no sinônimo do amor, já vem um amar, e eu pensei na proximidade desde o início. O sinônimo do amor, ele tem sido o perdão. Ele é bem próximo e demonstra totalmente o carinho, o afeto, a qual você deseja para com o outro. Em Mateus 6, do 14 ao 15, Mateus 6, 14 ao 15, é a oração que ele ainda está no Sermão do Monte ensinando. E na oração ele dá mais uma dica de como ele deseja a nossa vida e como que seremos tratados no finalmente, quando chegar o dia do juízo. Em Mateus 6, 14 e 15, ele já coloca mais uma vez, continuando ali da sua fala: porque se perdoaste aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoastes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Perdoar implica em quitar uma dívida, e é comum que a gente deseja que o próximo aceite a nossa pedida, né? De que ele quite a nossa dívida. Mas pode ser muito difícil perdoar a dívida do outro. Essa é a sequência do capítulo 18, versículo 23, 24 em diante. E quando trata da responsabilidade de perdoar, Cristo ele é muito claro no seu ensino. Ele diz que o perdão que desejamos de Deus é condicionado ao perdão que temos entre vós. Ou seja, aquele perdão a qual esperamos que Deus nos trate, que Deus nos dê, a gente só terá perdoando uns aos outros, sendo misericordiosos, para assim então ser com igualdade a nossa balança. Então, quando a gente chegar no juízo e ele perguntar qual que é o motivo da gente ter algum respaldo, se a gente perdoar uns aos outros, certamente você pode usar isso. Vamos pensar, supor, né? Claro. Que Cristo vai olhar para a sua vida de perdão e falar: misericordioso, sereis contigo. Em Miqueias 7,19, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Esse aqui já foi um feito. E assim como Cristo agiu desde o início, a nossa vida inteira, né, desde o começo da vida humana,
Ele espera que sejamos assim uns para os com os outros. E quando ele deseja? Uma vida desejada, uma vida empenhada ao perdão. Essa tem que ser uma virtude nossa. Uma resposta que procuramos e tentamos cada vez mais sermos cristãos próximos de Cristo, porque estamos perdoando. Uma vida dedicada a perdoar para alcançar uma vida com Deus. E é claro, com convicção do que estamos fazendo. É uma proposta de Cristo. Opa, escrevi errado. Uma vida de perdão é uma vida com Cristo. E é isso que buscamos e tentamos fazer dia após dia. E isso é o que a Bíblia nos mostra em diversas passagens. Tinha até muito mais, só que é complicado colocar todas elas. Eu fiquei treinando e parece que o tempo nunca dá uns 15 minutos, eu acho incrível. Mas era isso que eu tinha a trazer para os irmãos, que a gente dediquemos as nossas vidas, assim como minha esposa, que já me perdoou mais de 490 vezes esse ano, que sejamos pacíficos, benignos e procuramos estar sempre em comunhão, estar sempre buscando fazer a vontade de Deus, para que assim então o seu amor prevaleça e, é claro, é o sinônimo dele. Amém?